Fala pessoal, como todos vocês estão? Vamos a partir de agora começar mais um bate-papo de position aqui no canal. Meu nome é Luiz Fernando e toda semana eu trago para vocês esse tipo de conteúdo, mostrando a minha visão, a minha análise sobre os mercados, também mostrando como eu invisto, como eu aloco o meu próprio capital. Bom, hoje é domingo, dia 5 de julho de 2020. Chegamos aonde, galera? Chegamos no segundo semestre, deixando para trás aí um dos mais importantes, se não mais importante, semestre da história dos mercados financeiros. Não é exagero falar que provavelmente daqui 5, 10, 15 anos nós vamos relembrar, nós vamos conversar de como foi ter passado por 2020. Na minha opinião, 2020 será um ano histórico, assim como foi 2008, assim como foi 87, assim como foi 1930. E os sinais deixados aí no primeiro semestre estão sendo impactados até agora. Isso eu quero falar com vocês lá na análise dos índices, mas galera, eu acredito que o mercado começa a desenhar um cenário de definição para o alinhamento das tendências aí e a continuidade dos movimentos do mercado nos próximos meses, quiçá para o próximo ano. Então, estamos, no meu ponto de vista, no momento, na verdade, muito importante. Mas antes disso, eu queria deixar um recado para vocês. Eu queria falar que essa semana, finalmente, vai sair o resumo do livro Investindo em Ações no Longo Prazo. Um livro aí, para quem sabe, para quem já leu, é um livro aí dos mais importantes quando o assunto é investir em ações. É um livro muito denso, um livro que deu bastante trabalho para fazer o resumo, porque eu nem sei se dá para mostrar para vocês, deixa eu tentar, mas acredito que pelo reflexo da luz que bate aqui não vai dar para ver, mas é um livro com muitos detalhes gráficos, muitas informações que nós temos praticamente no livro inteiro, e eu tentei digitalizar esses gráficos e colocar no resumo. Então, é mais um estudo do livro do que propriamente um resumo. E esse livro vai ser, na verdade, esse resumo vai ser disponibilizado essa semana aqui no canal. Bom, antes de começar a nossa análise, eu queria pedir para vocês o like e também não se esqueçam de seguir aqui o nosso canal no YouTube. Bom, vamos abrir o Ibovespa. Então já está na tela para vocês o Ibovespa. Eu quero dar um zoom nos últimos movimentos aqui e observar com vocês que essa semana o Ibovespa fecha com uma alta de 3,12%, dando continuidade ao que, galera? Dando continuidade àquele movimento de lateralização que nós conversamos tanto aqui nas últimas semanas. Então temos aí o Ibovespa lateralizado. Isso corrobora com um sinal que eu quero compartilhar com vocês, que é o quê? Vou colocar aqui um indicador, que é o indicador de volatilidade histórica. Deixa eu dar uma ampliada aqui nele. Temos o que, galera? Temos aqui esse indicador e notem como, após o mercado fazer um grande pico, uma grande crise, nós temos esse salto, esse aumento da volatilidade e normalmente o que o mercado faz após isso, reduz a sua volatilidade. Temos isso acontecendo agora, nesse momento. Então, notem, depois do crash, nós tivemos aí o mercado chegando quase a patamares de volatilidade iguais a 2008. E agora o mercado vai reduzindo essa volatilidade, voltando aí a números próximos à mediana aí desse indicador. Isso normalmente é dado, cenários de redução da volatilidade são caracterizados com movimentações laterais. É o que nós estamos vendo agora no mercado. E talvez aqui, galera, esteja o grande pulo do gato que eu comentei com vocês lá no começo do vídeo. E por que isso? Eu entendo, eu acredito que caso o mercado consiga romper essa região tanto para cima quanto para baixo, nós devemos ver uma volta do movimento direcional, uma volta do momento para o mercado. Lembrando que o momento é quando o mercado ganha direção, quando ganha força em uma direção, né? Então, caso o Ibovespa consiga aí romper essa região aqui dos 99, 100 mil pontos, ou essa região aqui dos 90 mil pontos com
forte, um candle de força, um candle amplo, nós devemos aí sim ver o mercado, se for no cenário mais altista, buscar o seu topo histórico, que está lá nos 119 mil pontos. Caso o mercado rompa essa região aqui para baixo, nós devemos ver o mercado buscar a região lá dos 66 mil pontos. Esse é o cenário que eu trabalho para o nosso mercado, e esse sinal dado seria um sinal que seria ecoado aí para os próximos meses. Importante ser observado isso. Temos observando aqui o small, notem aqui, nós temos o quê? Nós temos o small já fazendo um quase rompimento dessa região. Então tivemos aqui também o small consolidado por 1, 2, 3, 4 semanas, o mercado vai lá e só cutuca essa região aqui que é marcada aí pelos 2.378 pontos, galera. Então, muita atenção para a próxima semana. Podemos sim estar próximos de um rompimento aqui no small, o que também, na minha opinião, seria uma antecipação do movimento aqui dentro do Ibov. Então, muita atenção a esse rompimento aqui iminente dentro do small. Temos também, caso o mercado consiga sair dessa consolidação, a busca aí provavelmente lá do topo dentro do small. Lembrando que o small é o nosso índice de small caps do nosso mercado. Olhando aqui também o mercado americano, nós temos o quê? Nós temos o mesmo cenário. Então temos aí o mercado americano consolidado há 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Porém, o mercado americano com mais força, notem que o mercado consegue se segurar acima das duas médias. Fator diferente do que vemos aqui no Ibovespa, que está aqui enlatado também no meio entre a média de 50 e a média de 10 períodos. Mesma coisa nós podemos falar do small. Lá no mercado americano nós temos o quê? Nós temos o mercado consolidando em cima dessa região, então o mercado aí à espera talvez de algum outro grande movimento, à espera de uma notícia relevante, alguma outra coisa que faça o mercado tomar uma nova direção. Olhando o Nasdaq, nós temos a mesma questão, mas aqui num cenário muito mais bacana, eu diria, porque nós temos o Nasdaq consolidado dentro do rompimento do topo histórico. Então, se livrando dessa região aqui para cima, o mercado ganharia muita força dentro desse índice. Olhando aqui o S&P em reais, através do IVVB 11, notamos o que, galera? Notamos que o mercado ganha mais força, chega a quase tocar ao topo histórico, que está marcado lá nos R$184. Então, muita atenção para o rompimento aqui dos R$184 dentro do IVVB 11. Vamos observar o dólar, e o dólar essa semana nós temos um contexto que eu trabalhei com vocês na semana passada, que era um possível sinal de topo abaixo do topo prévio. Então vamos aqui desenhar a tendência. Nós temos aqui o dólar fazendo esse movimento de alta. Aqui, visivelmente, nós temos o quê? Nós temos o mercado marcando um topo, certo? E aqui nós temos agora um possível topo abaixo do topo anterior. E isso indicaria uma tendência de baixa de médio prazo. Então, uma tendência secundária dentro de uma tendência primária de alta. Isso reforçaria talvez a busca lá de uma correção mais ampla aí no dólar. Então, poderíamos sim ver o dólar e buscar essa região aqui, que é a região dos R$4,30, é de fato a região que eu estava trabalhando para o dólar. Então, isso seria confirmado caso o dólar consiga romper aqui os R$4,82. Então, movimento sim bem relevante essa semana no dólar. Fato é, galera, que no longo prazo, olhando a tendência primária, ainda temos o dólar dentro de uma tendência de alta. Então, para o longo prazo, eu sim esperaria novas altas, novas máximas históricas no dólar, mas no médio prazo, aqui falando da tendência secundária, talvez possamos assim esperar uma correção mais longa no dólar. Eu quero observar com vocês aqui alguns outros índices. Eu vou falar com vocês aqui do EWZ, que é o nosso Ibovespa dolarizado. Aqui nós temos o mercado também consolidado.
logo após tocar essa região aqui de resistência, região importante de resistência no EWZ, também o mercado aqui no mesmo sentido. Veja que também, caso o mercado consiga romper essa região, um novo fluxo de compra deve voltar ao mercado. Mesma coisa deve acontecer caso o EWZ feche abaixo dessa linha vermelha que vocês estão observando aqui no gráfico. Bom, falando de mercado mundial, eu quero voltar as atenções dos amigos para o mercado chinês, e aqui através do ETF MCHI, temos novamente esse ETF fechando na sua máxima semanal, rompendo essa região de resistência aqui e abrindo espaço lá para a zona dos 76 dólares. Então, sim, China mostrando muita força em suas ações. Observando aqui, eu queria falar para vocês aqui do ouro também, galera. Ouro essa semana confirmando aquele sinal de rompimento que nós conversamos na semana passada. Então, notem que aqui o mercado rompeu essa região e aqui essa semana confirma aquele sinal deixado. Vejo também aqui o ouro que eu observo através do ETF GLD com toda a pinta de buscar lá o seu topo nos 184 dólares. Bom, então vamos agora observar os ativos que eu tenho em carteira, mas como todo mês, nós tivemos o fechamento do mês de junho, então eu quero compartilhar com vocês o fechamento da minha carteira. Então, deixa eu abrir aqui a minha planilha e vamos observar o que, galera? Observando aqui o somatório das minhas duas carteiras. Para quem é mais novo, para quem está chegando aqui agora, eu costumo operar com duas carteiras distintas. A primeira carteira com foco nas tendências primárias, então a tendência mais longa, os ativos tentando buscar uma tendência maior dentro desses ativos, e tem a carteira mais curta, aquela carteira que busca em movimentos dentro de uma tendência secundária, lembrando que sempre através do prazo de position. Observando esse gráfico, nós vemos o que? Esse mês eu consegui por pouco superar o Ibovespa. O Ibovespa aí fechou com uma alta esse mês de 8,76%, e esse mês as duas carteiras com uma valorização de 8,91%, principalmente puxado pela carteira de médio prazo, principalmente aí pela carteira da tendência secundária, que pegou aí movimentos bem amplos durante o mês de junho. Eu já vou comentar com vocês. Então, dentro da carteira mais curta, uma valorização esse mês de 10,66%, dentro da carteira mais longa, uma valorização aí de 7,75%. Notem o curioso falar que eu julgo essa rentabilidade uma rentabilidade muito boa, pois eu ainda tenho quase 30%, mais que 30% na verdade, em caixa. Então, os ativos que eu tenho em carteira puxaram muito bem e conseguiram compensar esse dinheiro em caixa, que não rende quase nada, né? Então, aí os ativos performando muito bem no mês de junho. E para comentar sobre esses ativos, galera, eu vou chamar aqui a atenção de vocês de alguns, começando aí, vamos falar aqui de Magazine Luiza, ativo que essa semana aciona aquela barra única que eu comentei com vocês na semana anterior. Então temos sim todo mundo que apostou na compra em Magazine Luiza essa semana foi acionado o trade, e aí também segue o baile, né? Temos aqui essa semana o quê? O mercado fechando abaixo daquele rompimento, mas não vejo nenhum motivo para maiores alardes. Aqui conduziria o meu stop para quem entrou nesse sinal, stop aqui abaixo dos R$ 68,05, segue aqui a tendência de alta dentro de Magazine Luiza. Só para falar aqui do mensal, Magazine Luiza no mês passado com uma alta de 11,34%, então uma alta bem expressiva dentro desse ativo. Voltando para o gráfico semanal, vou falar com vocês de SLC3, esse é um ativo que sim decepcionou, ativo que vem aí cozinhando aqui dentro dessa tendência meio embolada. A média de 50 períodos vai se aproximando aqui dos preços, então temos aí provavelmente um stop mais próximo dentro de SLCE3. Próximo ativo que também ajudou bastante no mês de junho foi a BTOW3, que essa semana o mesmo setup de Magazine Luiza nós temos acionado aqui nesse ativo.
Então, ativo superando aqui a máxima, acionando quem apostou no rompimento. Ativo que essa semana sobe 5,59% e segue também a conduta aqui para quem apostou nesse rompimento. Eu deixaria stop abaixo dos R$ 100,44. No mês passado, esse ativo aqui subiu, galera, nada mais, nada menos que 16,84%. Vamos falar aqui do próximo ativo, que foi outro que contribuiu bastante também no mês passado. Essa semana temos a Via Varejo fazendo um movimento muito importante, muito importante, subindo 8,82%, tocando novamente aquela região de topo histórico que eu chamo a atenção de vocês já há algumas semanas. Vou até colocar ela aqui mais forte para vocês poderem ver. Galera, muita atenção nesse possível rompimento aqui em Via Varejo. Temos o mercado testando por 1-2 semanas essa região. A região com 3 toques já. Então, a região que traz uma relevância muito importante. Caso o mercado consiga romper aqui, eu vejo como um movimento bem explosivo para Via Varejo. Então, bastante atenção nesse movimento. No mês passado, foi um ativo que também contribuiu com 23% na minha carteira. Então, ativo também subindo muito bem. Mais um ativo aqui da carteira, a Kepler, seguindo a sua tendência de alta sem maiores preocupações. Essa semana com uma alta de 3,65%. Próximo ponto em Kepler eu vejo só lá nos R$ 46,28. É lá que esse ativo vai sem maiores dificuldades. Outro ativo que eu tenho em carteira que eu chamo a atenção para essa semana é a Camil. Camil também, parecido aí com Via Varejo, essa semana testa pela segunda vez essa região. Então temos um topo duplo aqui, o que dá mais confiança para o rompimento dessa região aqui dos R$ 11,54. Deve ser uma região que, se rompida, acionará stop de todo mundo que apostou na venda aqui nesse ponto. Camil é um ativo, uma commodity. Temos um ativo cíclico, então caso esse ativo consiga romper essa região aqui, devemos também esperar um movimento bem amplo dentro de Camil. Camil que também no mês passado contribuiu aí na minha carteira com uma alta de 13%, uma alta bem maior do que o Ibovespa. Card aqui, nada demais a ser dito, o Card continua aqui emboladaça, né? Sem conseguir evoluir muito, por isso que eu não gosto, galera, muito de comprar ativos que têm topos e principalmente topos históricos próximos. Notem que aqui a gente tem uma zona de indefinição aqui em Card System, aqui o mercado embolado nessa região essa semana. Não vejo aqui nada demais a ser feito nesse momento em Card System. Essa semana eu tive uma nova ação para a carteira. Eu comprei, como eu havia falado para vocês na semana passada, eu fiz a compra de VEG, galera. Sim, VEG. VEG, após o rompimento dessa região dos R$ 50,17, eu compartilhei com vocês na semana passada que seria um ponto muito interessante a região aqui dos R$ 51,34 em VEG, compra realizada. Vamos agora esperar que esse ativo siga na sua tendência de alta, que já vem há muito tempo. Temos VEG aí como um dos ativos mais fortes nesse momento em nosso mercado. É importante, galera, frisar novamente pela 10ª vez a importância de procurar ativos com uma força maior que o mercado. Então, eu não me importo muito de buscar, que eu vejo a galera buscando, por exemplo, aqui IRB, né? A galera louca para comprar IRB, né? O ativo, um dos ativos mais falados aqui, IRBR3, né? A galera falando muito desse ativo, e notem como aqui o ativo não consegue se recuperar preso dentro dessa região. IRB, galera, foi um ativo ótimo para ser comprado aqui, ó, durante esse mega ciclo de alta. Agora não, né? Agora não. Aqui notem como o ativo dá até sinal de compra e volta. Essa semana cai 18%, enquanto o mercado sobe aí 3%. Então é ativo que eu não gosto, não faz o meu estilo buscar esse tipo de ativo. Temos
Lembrando sempre um contexto que nós devemos citar sempre, que é o quê? Nosso dinheiro é limitado. Por mais que você pulverize as suas operações no mercado, você não vai ter dinheiro para operar todos os ativos do mercado. Você não vai ter dinheiro para tudo isso. Então é importante, galera, buscar o quê? Buscar ativos que tenham uma probabilidade maior de vencer, de conseguir um retorno maior do que o Ibovespa. Porque se você for buscar um retorno igual ao Ibovespa, é melhor investir no índice. Vai lá, coloca o seu dinheiro no índice e pronto. Você não vai ter mais nenhum trabalho. Fazendo esse tipo de alocação, esse tipo de trade, você busca o quê? Você busca, no longo prazo, superar o índice. E para superar o índice, consistentemente falando, existem diversos estudos acadêmicos que provam isso, que ativos que estão com uma força maior, ativos que estão subindo, tendem a continuar a subir, ativos que estão caindo tendem a continuar a cair. Aí, claro que você pode falar de uma exceção à regra, sim, vão ter exceções à regra, mas ao longo de 200, 300 operações, é isso normalmente que acontece no mercado. Então, para que buscar ativos que estão com a força menor? Para que buscar ativos que estão sofrendo em uma tendência de baixa ainda, enquanto nós temos VEG, enquanto nós temos Magazine Luiza, enquanto nós temos BTOW, enquanto nós temos Camil? O nosso dinheiro é limitado, então nós devemos sempre procurar se expor a ativos que estão com uma força maior que o mercado. Vamos falar aqui do próximo ativo que eu tenho em carteira, que é a Rossi. Rossi foi um ativo, lembrando novamente, com risco menor, uma alocação bem pequena. Essa semana sobe 12%, voltando aqui ao ponto de compra, então nada demais. Observa que Rossi, caso nessa próxima semana rompa aqui, minha expectativa em Rossi é a busca lá dos R$11. E aqui terminamos. Ah, não, ainda tem. Ué, não está na lista? Não está na lista, mas não dá para não falar aqui do principal ativo que eu tive em carteira no mês passado e o principal ativo com relação à remuneração da minha carteira, que foi a Localweb. Localweb mês passado, galera, subindo 64% no mês de junho. Localweb, essa semana, mais um candle de força, mais um candle amplo, subindo aí 16,29% nessa semana. Temos então mais uma alta, ativo que já vem a 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas em alta. Para quem não se lembra, para quem não assistiu os vídeos das semanas anteriores, eu falei muito desse tipo de sinal. Vemos em alguns ativos com IPOs recentes, sinais como esse. Eu citaria para vocês aqui Banco Inter. Notem como o Banco Inter, após ter o seu IPO lá em 2018, esse rompimento aqui, após esse rompimento, o Banco Inter subiu aí cerca de 300%. Temos também, tem outro ativo que também subiu bem forte depois do IPO. Eu não vou lembrar qual que é agora, fugiu da minha mente. Mas eu também citei para vocês o exemplo de PetroRio, que foi outro ativo no ano passado que subiu aí cerca de 186%. Então, normalmente, ativos com uma força muito maior que o mercado costumam fazer movimentos como esse. E aí fica muito difícil para um position, fica muito difícil para quem opera no gráfico semanal achar um novo ponto de compra dentro de um ativo como esse. Se não, quiçá dizer impossível. Então, galera, é muito importante não perder os pontos de compra em ativos fortes. Eu estou torcendo, eu estou rezando para que Localweb faça, nas próximas semanas, um movimento como esse, uma barrinha aqui vermelha, assim, para que na outra semana eu possa comprar mais Localweb. É um ativo muito forte, um ativo mais forte no mercado nesse exato momento. Foi o ativo aí que, sem sombra de dúvidas, contribuiu para minha carteira para superar o Ibovespa no mês passado. E foi aqui bacana, porque foi um trade, foi aqui uma operação comentada com vocês, a tomada de risco foi falada com vocês há meses atrás. Bom, aqui então, galera, eu acabo com os ativos em carteira. Vou agora falar dos destaques. E tem um destaque que está me chamando muita atenção essa semana, que é a Shu 4. Ativo que está lateral há 1, 2, 3, 4 semanas,
dentro de um dos setups que eu mais gosto de operar como position, que é aqui o reteste da média de 50 períodos. Então temos o ativo que corrige, aí faz essa perna de impulso que rompe e rasga a média de 50 para cima, e após isso o ativo faz o quê? O ativo corrige de forma ou lateral ou de forma aguda, vindo buscar a média de 50 períodos, e a tomada do risco se dá no novo rompimento, no novo zigue-zague. Aqui eu estou muito interessado em comprar chutes no rompimento, e a minha expectativa seria o ativo buscar lá também o topo que está nos R$ 16,57. Em termos de risco-retorno, é um stop aqui que nós falamos de 14% para um alvo aí que seria no mínimo de 38%. Vamos falar novamente aqui de Forjas Taurus, ativo que eu comentei com vocês a primeira vez aqui nessa barra vermelha, que rompeu e foi embora, premiando todo mundo que tomou esse risco. Essa semana nós temos uma barra dentro de outra barra, mais conhecida aí como um sidebar, que está marcada aqui. E a tomada de risco se daria aí no rompimento, aqui nesse ponto, dentro de Forjas Taurus. Também outro ativo que, simetricamente falando, só teria ponto de resistência lá nos R$10, ativo no próximo rompimento nos R$ 6,46. Seria aí um alvo de 60% para um stop de 16%, também uma relação de risco-retorno bem bacana dentro desse ativo. Continuo observando aqui a Biotoscana, mais uma semana muito pequena com relação à volatilidade, o ativo aí com uma variação de 0,50%. Observa aqui um possível rompimento em Biotoscana, ativo aí na minha lista de observações. Vou falar com vocês também de Banco Inter, que faz um movimento bem interessante essa semana. Temos o Banco Inter rompendo essa linha de tendência de baixa, rompe também a média de 50 períodos, e aqui o que eu esperaria para as próximas semanas em Banco Inter seria talvez mais... deixa eu só subir aqui, aí. Mais uma semana de alta, talvez, até duas. Aí o mercado corrige e volta até testar aqui essa linha e a média de 50 períodos para fazer um novo movimento assim de alta. Seria um ponto bem interessante de compra dentro de Banco Inter. Continuo a observar também aqui a Marfrig, sem nada também nessa semana, ativo também consolidado aqui há várias semanas, uma ampla redução da volatilidade. Oi, galera, Oi continua subindo, essa semana mais uma alta de 5%. Eu espero aqui também Oi, aquele mesmo setup citado para vocês, que é o quê? Oi vir a buscar a média aqui de 50 períodos e aí depois romper. Vamos aguardar, talvez o ativo faça isso. Essa semana, como destaque, vale citar a Mills. Por quê, galera? Por quê? Mills sobe essa semana 39%. Basicamente, nós temos aqui, nesse momento, um retorno à média. Ativo que vem a testar essa região que foi a região de topo rompido. Agora, é uma região de suporte, de resistência, na verdade. E aqui seria um ponto aí de, talvez, resistência para esse ativo nesse tempo. Mas chama atenção, sem dúvida, essa movimentação de 39% dentro de Mills. Mas acho que dos grandes destaques dessa semana foi a JHSF, ativo subindo 33% essa semana, tocando novamente lá a região dos R$ 9,25, que é o topo histórico dentro desse ativo. Belíssimo movimento de alta dentro de JHSF, e foi um ativo bem sacana a JHSF, porque eu havia segurado as minhas operações até o stop, que foi dado aqui, bem aqui. Aí o mercado fez o que nessa semana? O mercado veio aqui, me estopou, e depois subiu aí cerca de quantos por cento? Subiu aí cerca de 151%. JHSF, para quem acompanha aqui o canal há um prazo mais longo, foi um ativo que eu comprei aqui na região dos R$ 2,00. Ativo chegou a subir 390% e me estopou aqui com 84% de lucro. E aí sobe tudo isso em poucas semanas.
Faz parte, galera. O único meio que vocês podem se livrar de não serem estopados, de não acontecer um cenário como esse, é simplesmente não operar. Operar no mercado significa ver isso acontecer e faz parte do jogo também. Bom, mas nesse momento o que eu esperaria aqui em JHSF seria o quê? Seria uma semana, 2 semanas de correção aqui em cima desse ponto para um novo rompimento, para uma tomada de risco dentro desse ativo. Nesse momento aqui não há nada a ser feito, não há onde colocar stop, então não vejo uma relação de risco-retorno sequer minimamente atraente para comprar esse ativo, então eu só observo. Falando em observar, vale a pena citar essa semana a Sinqia, galera. A Sinqia que estava na nossa lista de observação há várias semanas, mas o ativo não evoluía, então eu tirei da lista e essa semana volta aí como um dos grandes destaques do mercado, subindo 26%, rompendo toda essa região de consolidação que estamos vendo aqui. Aqui em Sinqia, o objetivo esperado é sim a volta ao topo histórico dentro desse ativo, topo que está lá a 28% desse ponto. Aqui nós teríamos uma região de stop de 23%, então um risco-retorno aí de quase 1 para 1, mas vale a pena considerar o quê? Em Sinqia, costuma ser um ativo que faz movimentos muito amplos, que após romper consegue evoluir por mais algumas semanas. Então notem aqui, nesse rompimento que nós tivemos aqui embaixo, nós tivemos o ativo subindo ainda por mais uma semana 25%, até dar uma outra oportunidade de compra. Após isso, nesse rompimento que nós tivemos aqui, nós tivemos o ativo subindo aí por mais uma semana, também com movimento de 10%, aí mais uma oportunidade de compra. Então, é um ativo sim que se move muito, com a volatilidade muito alta, então vale a pena observar um ponto de compra aqui nas próximas semanas, hein? Sim, que para essa semana eu não vejo nada demais a ser feito dentro desse ativo. Mais um ativo que me chama a atenção essa semana é a Júlio Simões. Júlio Simões subindo 18% essa semana, rompe também essa região, elimina todos esses candles aqui de consolidação, eliminou aí 1, 2, 3, 4, 5 semanas de consolidação, com candle amplo de rompimento. O problema aqui também, ao meu ver, é a relação de risco-retorno, pois tomada a posição na próxima semana, nós teríamos aí uma relação de ganho de 31% para um risco de 21%. Então, uma relação aí que não me atrai tanto, mas vale a pena citar esse destaque. A Júlio Simões, mais um ativo e talvez aqui um dos ativos que mais me chamem a atenção para o ano, e aqui eu falo do ano, galera, eu não falo da semana, nem do mês, eu falo do ano, é a Eneva. Eneva, essa semana, quase busca esse ponto aqui dos R$49, que foi topo anterior. Temos o ativo subindo por 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Simetricamente falando em Eneva, nós temos próximo ponto de resistência nos R$80 e depois nos R$1.000. É um ativo que me chama muita atenção. Eu quero e torço muito para que o mercado consolide aqui pelo menos mais uma semana para uma tomada de posição dentro de Eneva 3. Mais um ativo aqui quase rompendo o topo histórico é o Banco BTG Pactual. Temos aqui o Banco BPAC, né, o BTG, consolidando toda essa região aqui. O mercado testa uma semana, volta a testar essa semana. Um possível rompimento aqui seria um ponto plausível de compra. O grande problema que incomoda aqui no Banco BTG é esse ponto. Nós não temos nem sequer uma semana de correção. Poderíamos sim, aqui, a grosso modo falando, entender essa região aqui dessa semana como uma região de correção por esse candle, mas foi um candle verde, então assim, seria um trade mais subjetivo, pois essa semana não foi uma semana com candle vermelho, não foi uma semana de correção, essa semana é um sidebar dentro dessa barra, então seria uma posição aí mais subjetiva de tomada de risco dentro de Banco BTG. E por último, acho que é o último ativo de destaque, eu vou falar aqui da Positivo.
Positivo também um cenário bem parecido com o que foi feito aqui em Júlio Simões. Notem, positivo nós temos o ativo aqui lateralizado há 1, 2, 3, 4 semanas. Igualzinho lá nós tínhamos em Júlio Simões, notem aqui a consolidação. Mesma coisa em positivo, ativo acima da média de 50 períodos. Aqui também seria aqui um trade bem plausível em positivo. Positivo que tem aí um risco de 19% de stop para um alvo aí. Eu buscaria um alvo lá no topo histórico, um alvo de 70% no mínimo. Então aqui é uma relação bem bacana de risco-retorno. Lembrando que positivo é um ativo que costuma também cumprir movimentos cíclicos bem fortes. Então notem aqui esse movimento de expansão que nós tivemos no ano passado. Acho que foi até esse ano, né? Até o final. Foi do final do ano passado até o começo desse ano. Uma expansão de 400%. Notem aqui nesse período em 2016 uma expansão de 190%. No período de queda que nós vimos aqui em 2010 até 2011, uma queda de 73%. Atrás aqui nós tivemos uma alta de 350%. Então é um ativo que normalmente faz movimentos bem amplos, tanto de alta quanto de baixa. Então vale a pena citar esse destaque aqui, talvez esse rompimento em positivo também, galera. Então terminamos aqui os destaques, ativos que eu vou observar para a próxima semana. Novamente, essa semana eu não tenho nenhum ativo enquadrado para venda. As vendas, ao meu ver, nesse período atual, são mais simples de serem feitas no gráfico diário, mas aqui é um chat de position, um vídeo de position, então não vale a pena falar desses ativos. Então, nesse momento, nenhum ativo para venda me chama a atenção. Eu vou falar com vocês agora aqui dos ativos mais líquidos do mercado, começando por Petrobras, que ainda enroscada naquela região de gap, que o mercado fechou, e o mercado gozado aqui, galera, que vocês notem o quê? Que o mercado, após vir aqui fechar o gap, ficou preso dentro dessa região aqui de gap. Então temos Petrobras aqui emboladaça, abaixo da média de 50 períodos, então numa tendência primária de baixa. Eu não vejo nada a ser feito nesse momento em Petrobras. Vamos falar dos bancos, vamos falar aqui de Bradesco. Bradesco essa semana faz um candlezinho em sidebar, dentro dessa consolidação bem ampla, o que extraria aqui talvez a tomada de risco numa venda, para quem gosta desse tipo de sinal, na superação aqui da mínima dentro de Bradesco. Deixa eu só arrumar aqui, que ficou a linha zoada, eu vou colocar a linha mais bacana aqui. Bom, então é isso. Falando de Itaú, temos o ativo consolidado. O Itaú saiu dessa consolidação que vocês notam aqui embaixo e logo após já consolida de novo. Então notem, ativo aí consolidado dentro dessa região aqui, abaixo da média de 50 períodos. Olhando Itaú no mensal, nós temos o ativo testando com todas as suas forças essa média de 50 períodos aqui no gráfico mensal, média que só foi tocada, galera, para vocês terem ideia da importância dessa zona de preço em Itaú. Nós temos o toque dessa média que foi lá em 2016, o mercado respeitou. Temos aqui o toque, o teste, na verdade, dessa média em 2012, o mercado respeitou. Em 2008, o mercado respeitou. E só, né, desde quando tivemos aqui histórico do Itaú, notem que nunca esse ativo perdeu a média de 50 períodos no mensal. Então, vale entender aqui toda essa zona de briga. É uma região muito importante aqui de briga entre compradores e vendedores dentro desse ativo. Olhando aqui Banco do Brasil, dentro do gráfico semanal, nós temos também o ativo consolidado. Saiu dessa consolidação aqui de baixo e faz uma nova consolidação. Está aqui outro exemplo de ativo para ficar longe nesse momento. Ambev também aqui brigando agora com essa região de fundo perdido, que agora se torna resistência, e aqui demonstra muita dificuldade de romper essa região aqui, Ambev. Também, para quem apostaria numa venda aqui em Ambev, se caso na semana que vem o ativo deixe um candle como esse aqui, um candle vermelho, forte, testando essa região para baixo aqui, valeria a pena aí comprar esse ativo, vender esse ativo aqui, Ambev. Vejo Ambev numa região
muito relevante aí de teste no gráfico semanal. Podemos também falar do gráfico mensal, que também é uma região bem importante, nítida de ser vista aqui em Ambev. Bom, por próximo ativos, vamos falar aqui de Cielo. Cielo também essa semana, também outro ativo que a galera adora comprar, adora se expor, é a Cielo. Essa semana faz um candlezinho aqui de dúvida, dentro de uma tendência de baixa. A expectativa é de Cielo voltar a testar os R$ 3,65. Vale, na Vale, por incrível que pareça, a Vale vai respeitando essa linhazinha aqui que nós desenhamos há várias semanas atrás, consolidada aqui há 1, 2, 3, 4 semanas. Ativa e tenta romper essa região sem maiores sucessos. Vamos ver aqui o que daria para trabalhar em Vale também, galera. Seria aqui uma espécie de alargamento que nós poderíamos desenhar dessa forma aqui. Pegando esse fundo, marcando com esse fundo, surge aí em Vale um alargamento. Então temos topos maiores e fundos menores. Então, por esse cenário gráfico aqui, a expectativa em Vale seria o quê? Seria o ativo vir a buscar essa região aqui dos R$ 29,00. Isso seria dado caso o ativo consiga aí fechar essa consolidação aqui, sair dessa consolidação na verdade. Que nós teríamos aqui marcada essa consolidação. Caso Vale consiga fechar abaixo dessa região, seria esperado sim Vale buscar a região lá dos R$ 29,00, cumprindo esse alargamento. Falando em siderúrgicas, vamos falar aqui de CSN. CSN que eu chamei a atenção de vocês na semana passada, que fazia outro sinal de venda. Venda essa que foi acionada essa semana. O mercado deixa, na verdade, um candle de dúvida, mas aí com contexto mais baixista em CSN. Foi um ativo aí que vem me estopando bastante no modelo que eu opero no gráfico diário. Então, o ativo vai para cima, vai para baixo aqui. Temos uma consolidaçãozinha em CSN, mas aí, após todo esse período aqui, foi bastante compensador com essa alta que CSN fez daqui até aqui, que foi uma alta de 98%, após uma queda aqui que foi de 56%. Todo esse fluxo aqui foi capaz de ser capturado pelos modelos mais curtos de Trend Following. Mas não é assunto para o vídeo de hoje, então vamos falar novamente do gráfico semanal. E aqui temos Azul. Azul essa semana deixa um candlezinho bem pequeno, um candle de dúvida, que também testa essa região de fundo que foi perdida aqui em Azul. Azul tenta, com todas as suas forças, tentar voltar aqui acima dessa região lá dos R$ 21,30. Também não vejo nada de muito relevante a ser feito em Azul. Os Minas, ao contrário de CSN, deu um sinal de venda que está marcado aqui e estopou, né? Todo mundo que apostou na venda nesse candle foi estopado. Então temos aí os Minas mais forte que CSN nesse momento, galera. Então, falando aqui para terminar o vídeo, vamos falar de Embraer. Embraer mostrando muita fraqueza. Seria na ponta do lápis, se vocês estiverem com muita vontade aí de uma venda, eu vejo aí Embraer como um dos ativos mais plausíveis para uma venda nesse momento. Ativo que após uma semana de baixa faz uma semana de repique, que está marcada por esse candle verde que vocês estão vendo. Seria de se apostar, caso o Embraer fechar abaixo aí dos R$ 7,80, um start de uma venda aqui, buscando pelo menos o fundo que está lá nos R$ 6,23 em Embraer, ativo muito fraco nesse momento. Vamos falar aqui de Cogna. Cogna com um cenário bem parecido com a Azul, né? Notem aqui a Azul brigando com essa região de resistência. A Cogna, a mesma coisa. Perdeu esse fundo, o ativo foi buscar o outro fundo aqui, que estava lá embaixo, nos R$ 3,72. Volta e dá um contexto, parece um contexto mais lateral aqui em Cogna. Então, poderíamos talvez esperar um cenário assim, talvez, para as próximas semanas em Cogna. Falando em JBS, JBS também vai demonstrando bastante fraqueza, pessoal. Temos aqui no gráfico mensal ainda uma correção, depois de uma tendência forte de alta. Mas o gráfico semanal dá toda a pinta aí de talvez um possível rompimento aqui em JBS. É um ativo que eu até apostei na venda lá no Crash, não evoluiu, e agora faz esse cenário mais lateralizado aí em JBS.
E para terminar o nosso vídeo, eu vou falar com vocês aqui de Brasil Foods. Brasil Foods que vai rompendo essa região de consolidação que nós estamos vendo aqui. Rompe, é um candle de rompimento. E aqui também daria para apostar no quê? Numa busca novamente lá dos R$ 11,75. O stop seria lá na ponta superior dessa consolidação, stop nos R$ 24,26. Aqui temos sim um acionamento, um setupzinho de venda dentro de Brasil Foods, caso o ativo na próxima semana confirme esse candle aqui. Bom, galera, acho que é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que o vídeo tenha sido relevante para vocês. Se curtiram, não esqueçam de deixar o like, comentar aqui no vídeo, não esqueçam também de compartilhar esse vídeo com os amigos. E vamos para a próxima semana. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana, uma semana próspera, uma semana de bons trades, de bons investimentos e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço para todos vocês e até mais!